Fala galera, meu nome é Vinícius, sou professor de Física aqui do Vetor e hoje eu falo um método muito forte para a gente resolver o cálculo de resistências equivalentes quando é um circuito que a gente não consegue muito ver qual que é o caminho que a corrente vai percorrer, o que está em série, o que está em paralelo. Por exemplo, a gente não sabe se a corrente vai vir para cá, aí ela volta e vem para cá, ou se ela divide aqui, volta para cá, o que acontece? Então, esse método que a gente chama de método dos nós consiste em a gente descobrir o que são nós, numerá-los e assim a gente prosseguir. Então, o que são nós? Por exemplo, isso aqui não é um nó, simplesmente é um fio dobrado. Isso aqui é um nó, a corrente pode se dividir. Tudo que onde a corrente pode se dividir é um nó. Então eu vou aqui numerar os nós, lembrando que os extremos ficam sempre com as numerações mais altas e mais baixas. Então aqui eu boto 1, aqui 2, 3, 4, 5 e o extremo também numera, 6. Segundo passo do método, a gente vê o que está em curto-circuito. O que é curto-circuito? São dois pontos que têm o mesmo potencial elétrico, ou seja, no caso, na prática, onde não tem resistência. Está vendo aqui, o ponto 2 e o ponto 4? Eles não têm nenhuma resistência elétrica, então a gente fala que são pontos curto-circuitados. Na prática, a gente coloca a mesma numeração que eles, é como se fosse a mesma coisa, tem o mesmo potencial, é o mesmo número, o mesmo nó. A gente bota um 2 aqui. Outros pontos que tem aqui, tá vendo, entre o 2 e 3, há uma resistência, então não está curto-circuitado. Entre o 3 e 5, não há resistência elétrica, então está curto-circuitado. A gente troca, aqui, são iguais, 3 e 3. Agora, tá vendo o ponto 1 e 2? Não há nenhuma resistência elétrica, então eles são o mesmo nó. Então 2, na verdade, é 1. Aqui é 1. Certo? Então, o 3 eu vou acabar trocando para 2, já que não existe mais 2. E o 2 e o 6 é a mesma coisa que é 2. Então, no fundo, a gente só tem dois nós, elerodinamicamente falando. Então, o que a gente faz? No método dos nós, a gente vai redesenhar essa figura de um modo que a gente consiga ver o que está em série e o que está em paralelo. Então, tá vendo que entre o nó 1 e 2, a gente tem um caminho diferente, que tem uma resistência R, um caminho nada a ver entre o nó 1 e 2, que tem uma resistência R, e um caminho nada a ver também entre o nó 1 e 2, que tem uma resistência R. Então, a gente fala que elas estão em paralelos. Se existissem duas resistências R's aqui, entre o nó 1 e 2, a gente falaria que essas duas resistências estão em série, num ramo. Então, eu vou agora redesenhar do jeito que estava, do jeito que a gente vai conseguir ver o que está em série e o que está em paralelo. Então, pessoal, fica desse jeito. Você redesenha os pontos extremos A e B e coloca todos os nós que sobraram. No caso, são os nós 1 e 2, que, por coincidência, é o A e B. E aqui você redesenha sempre que tiver caminhos diferentes com resistências, são sempre em paralelo. Aqui é um caminho entre 1 e 2, totalmente diferente entre esse aqui, totalmente diferente entre esse aqui. Então eu tenho um caminho entre 1 e 2, um caminho entre 1 e 2 com uma resistência R, um outro caminho entre 1 e 2 com uma resistência R totalmente diferente, ou seja, em paralelo, e um outro caminho entre entre os nós 1 e 2 com uma resistência R, também em paralelo. Então, no fundo, aquele circuito muito complicado, que você não conseguia ver exatamente o que era, simplesmente são três resistências R em paralelo. E isso é um cálculo fácil, a gente sabe como fazer um cálculo de resistência em paralelo. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre uma resistência, mais 1 sobre outra resistência, mais 1 sobre outra resistência, que no fundo, quando você faz, você mantém a base, soma o numerador, fica 3 sobre R, invertendo, fica a resistência equivalente R sobre 3, muito simples. Agora a gente pode ver um segundo exemplo para solidificar isso na sua mente. Beleza. Nesse outro circuito, a gente vê que ele é diferente do anterior, mas ele tem essa mesma característica, a gente não vê o que está em série, o que está em paralelo, qual é o caminho da corrente. Então a gente vai aplicar o mesmo método, a gente vai identificar quais são os nós e numerá-los. Por exemplo, aqui é o nó 1, aqui, percebe que não tem resistência nenhuma, então eu já vou botar direto o nó 1. Ó, nó 2, tem uma bifurcação, aqui nó 3, aqui não é um nó, simplesmente um fio dobrado. Nó 4, vem corrente em vários lugares, e nó 5. Percebe que aqui não tem resistência, então é nó 5 também. Agora a gente vai simplificar os nós e ver o que está em curto-circuito e o que não está. Percebe que aqui não tem resistência nenhuma, então com certeza vai ter alguma coisa em curto-circuito. Por quê? O nó 3 e o nó 4 são simplesmente o nó 3. Então, o que acontece? Se aqui é o nó 3, está vendo que isso aqui e isso aqui estão ligados no nó 3, que são nós, como eu já disse anteriormente, que tem o mesmo potencial elétrico, ou seja, a corrente não passa aqui.
Ela só passa quando está ligado entre um nó de um número diferente até outro número diferente. Aqui são resistores que não fazem parte do nosso circuito elétrico. Por quê? Estão ligados entre nós de mesmo potencial elétrico, não havendo diferença de potencial, a corrente não caminha por aqui. Então, o que a gente faz? Pelo que sobrou, nós temos o seguinte, vamos redesenhar isso aqui de um jeito que fique fácil ver o que está em série, o que está em paralelo, e a gente continua. Seguindo, agora a gente vai refazer o desenho de um jeito que a gente consiga ver exatamente o que está em série e o que está em paralelo. Percebe que aqui, entre o nó 1 e 2, a gente tem uma resistência de 6 ohms. Então, no desenho que eu fiz, você colocaria uma linha reta e colocaria todos os nós, 1, 2, 3 e o 5. Lembrando que não existe mais o nó 4, porque ele é o nó 3. Então, entre 1 e 2, a gente viu que tem um de 6 ohms. Então, a gente coloca aqui 6 ohms. Entre o 2 e 3, existe um de 6 ohms. Então, coloca 6 ohms. Só que existe um caminho totalmente diferente entre o 2 e 3, que existe um de 12 ohms. Se é um caminho totalmente diferente, eles estão em paralelos. Então, paralelo entre o 2 e 3, existe um de 12 ohms. Aqui estava em curto-circuito. Entre 3 e 5, existe um de 5 ohms. Entre 3 e 5, um de 5 ohms. Entre o 1 e o 3, diretamente ligado, existe um de 10 ohms. Ou seja, um caminho totalmente diferente entre o 1 e 3, existe um de 10 ohms. Ou seja, em paralelo a tudo, entre o 1 e 3, existe um de 10 ohms. Entretanto, existe aqui, diretamente ligado entre 1 e 5, um de 10 ohms também. Ou seja, paralelo a tudo, entre 1 e 5 existe um de 10 ohms. 1 e 5, um de 10 ohms. Então esse é o nosso desenho. A gente saiu dessa configuração para essa. Nessa configuração aqui, sempre a gente vai resolver de dentro para fora. Então a gente tem, primeiramente, um de 6 ohms e um de 12 em paralelo. A gente resolve isso aqui e a gente vai conseguir achar uma resistência equivalente a isso aqui. Então, quando a gente resolveu aquele de 12 e aquele de 6 em paralelo, lembrando que é sempre de dentro para fora, ficou uma resistência equivalente de 4. Aqui a gente vai estar em série de soma, 6 com 4 dá 10. Agora a gente tem 10 com 10 em paralelo vai ficar 5. 5 com 5 em série vai ficar 10. E para finalizar, 10 com 10 em paralelo fica 5 e a gente termina que nossa resistência equivalente é 5. E por hoje é isso, pessoal.